Alô pessoas, estou aqui de volta comemorando 1000 inscritos no canal. Galera, muito obrigado mesmo pelas inscrições. É muito bacana, muito legal ver isso, que o canal, ele, apesar de eu não estar alimentando ele com a frequência como eu gostaria, ele tem crescido, vocês têm inscrito e curtido bastante aí os vídeos, tá? E para comemorar essa edição, hoje vamos falar sobre ciência de base. O que é isso? Fique ligado! Isaac Newton, usou uma frase muito célebre lá no século XVII, que ela ficou, na verdade, ela não era uma frase dele, mas acontece que a ideia não era dele, mas acontece que ficou, perpetuou-se como uma frase muito icônica dele. Quando ele, depois de ter descrito a lei da gravidade e etc., ele vira e fala assim: se eu vi mais longe foi porque eu estava sobre ombros de gigantes. E aí essa frase acabou sendo perpetuada, né, de uma forma de como você alcança, como que a ciência é alcançada, o conhecimento científico é alcançado a partir da construção daquilo que já havia sido construído anteriormente. E é uma coisa muito legal, porque de fato a ciência funciona assim, né? Nós utilizamos os conhecimentos prévios daqueles autores, daqueles pensadores que fizeram uma série de experimentos e a partir disso nós construímos novos conhecimentos, né? A ciência de base entra exatamente nisso. Ciência de base nada mais é do que uma ciência básica, uma ciência que ela é feita geralmente, exclusivamente pela curiosidade que um determinado pesquisador, um determinado cientista tem a respeito de determinado tema, né? Geralmente são temas que eles de imediato não vão trazer nenhuma aplicação na sociedade direto, né, de imediato, como eu falei, mas a partir do momento que você usa ele como base para a construção de outros conhecimentos, aí ele vai ter com certeza a sua aplicabilidade. Um exemplo muito clássico e muito bom que eu gosto de usar sobre isso, sobre ciência de base, é a própria teoria da evolução por meio da seleção natural. Quando Charles Darwin saiu na viagem do Beagle, numa viagem ao mundo, num navio, num barco chamado Beagle, para dar a volta ao mundo, coletar espécimes e fazer realmente um registro de todos os animais e plantas que ele encontrava, nunca ia imaginar que a partir disso iria vir a teoria da evolução por meio da seleção natural. E a partir dela, bom, cá estamos, né, desenvolvendo vacinas para o coronavírus, que foi veio a partir desse conhecimento de base que já foi adquirido lá atrás, em 1800 e blá blá blá. Tá? Então a ciência de base, ela realmente é a base para a construção daquilo que vai vir ser aplicado com uma coisa, como algo mais direto na nossa sociedade. Sobre isso, um exemplo bem bacana sobre ciência de base, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre um artigo muito legal que saiu, que foi na semana passada, essa semana, é o dia 3 de fevereiro, na verdade, dia 26 de maio, tá? Então foi agora. Foi bem recente, que é sobre um artigo chamado An Exceptional Neurovascular System in Abelisaurid Theropod Skull, New Evidence from Scorpiovenator Bustingori, tá? Que traduzindo em português fica assim: um excepcional sistema neurovascular no abelisaurídeo, no terópode abelisaurídeo, no crânio de terópodes abelisaurídeos. Novas evidências a partir do Scorpiovenator, tá? Que o Scorpiovenator é um abelisauro, é um bichinho bem parecido com esse daqui, ok? Um modelinho bem legal de abelisauro para vocês verem, tá? Esse estudo, ele foi feito a partir de imagens de tomografia, né, do Scorpiovenator, do Carnotaurus, e aí a partir disso eles viram uma série de estruturas muito interessantes no crânio desses animais. Pois bem, o que eles fizeram? Eles tomografaram o crânio do dinossauro e deram uma ênfase muito especial no nasal. Os ossos, na verdade são dois ossos do nasais, são esses ossos que ficam nessa região do crânio daqui, tá? Como vocês podem ver, ele está aqui, é esse osso daqui. Isso daqui é uma representação de um crânio de um tiranosauroide, tá? O Santana Raptor, mas o nasal seria esse osso que nos abelissauros
corresponderia a esse osso daqui que vocês estão vendo, ok? E os pesquisadores fizeram um achado muito interessante, alguns achados muito interessantes sobre essas estruturas no crânio dos abelissauros. Eles viram que os crânios dos abelissauros eles seguem um determinado padrão, tá? Que diferenciam entre eles, entre os próprios bichos. Um deles é que o crânio seria, né, esse nasal, ele teria uma conformidade mais côncava, tá? Como é visto no Scopovenator, no Rugops e na espécie nova de terópode que eu e meus colegas estamos descrevendo. Não vou falar nada aqui, não vou dar spoiler. Ou é um crânio ligeiramente mais convexo, tá? O crânio nasal ele seria mais convexo, né? Faria uma curva, como é visto em Majungasauros, Carnotauros e Abelissauros. O que é interessante é que nessa região do crânio, no nasal, tanto do Carnotauro quanto do Rugops, no Scorpiovenator e nesse novo dinossauro que a gente está descrevendo, existe uma série de forames, né? O que são forames? Eles são pequenos buraquinhos que ocorrem no osso, onde passam vasos sanguíneos para alguma determinada função. Geralmente nervos, vasos sanguíneos passam por ali, tá? Para irrigar mais aquela região. Tá? E aí foi feita a descrição desse material, né, desses forames nos nasais do Scorpiovenator, comparando com o Rugops e com o do Carnotauro, exceto com essa espécie nova, porque ela ainda não foi publicada. Mas aí chegaram-se algumas conclusões bem interessantes. Dentre elas, ela poderia servir para uma termorregulação, tá? Que ajudaria o resfriamento da temperatura craniana, né? E assim não teria aí, os bichos não teriam um sobreaquecimento, um superaquecimento da cabeça enquanto eles mantivessem as suas atividades, tá? Isso é muito comum que a gente vê em vários bichos hoje em dia, né? Os bichos realmente eles têm uma vascularização muito grande nessa região da narina e mais para dentro da cabeça, que ajuda a trocar o calor, aumenta a superfície de contato para que haja uma troca de calor melhor entre o ambiente externo, né, e assim o bicho não fique superaquecido, tá? O que faz muito sentido quando você olha para os abelissauros e vê que eles eram animais que tinham preferência para viver em ambientes semiáridos e quentes, como era o caso aqui, por exemplo, do Bauru, da bacia Bauru, no Brasil durante o Cretáceo Superior, tá? No finalzinho do período Cretáceo. A gente tinha um ambiente muito semiárido e uma presença assim, enorme desses dinossauros, dos abelissauros, ocorrendo aqui. Tá? Uma outra hipótese para a presença desses forames seria que ele pudesse abrigar um determinado tipo de tecido por cima do crânio dos bichos que tivesse uma função de display, tá? Mas um display que fosse para alguma coisa, mostrar alguma coisa, seja ele um display sexual, que tivesse alguma estrutura que mostrasse alguma característica que diferenciasse entre macho e fêmea, ou mesmo para intimidar outros dinossauros. Enfim, aí as possibilidades são enormes, né? Inclusive os autores falam que essa função de display ela não necessariamente interferia na questão da termorregulação, né? Então elas poderiam ser hipóteses, são hipóteses que poderiam correr juntas ali, né? Uma outra hipótese levantada para esse tipo de vascularização dos nasais seria que elas abrigariam estruturas sensoriais, né, que serviriam como mecanorreceptores, tá? Como é visto muito em crocodilos atuais, no focinho dos crocodilos, focinho de tubarões, onde você tem uma vascularização muito grande e aí eles conseguem perceber um pouco mais o ambiente a partir disso, tá? E aí, por fim, eles sugerem também a possibilidade de que houvesse que esse tecido, essa vascularização toda, abrigasse tecidos glandulares, né? Na verdade, seria a presença de glândulas, né? E ele dá o exemplo das glândulas de sal que ocorrem nas aves e em crocodilos, tá? Só que aí o que impossibilitaria de confirmar que seria glândulas de sal ou não, ou mesmo outro tipo de glândula, seria que tanto em arcossauros, nas aves atuais e nos crocodilos atuais, essas glândulas elas não estão posicionadas nesse local, né,
nesse teto craniano, elas estão mais posteriores e mais para baixo, tá? Na região mais ventral, ok? Aí os autores, né, que o trabalho foi liderado pelo Maurício Serrone, colaboradores, incluindo o Juan Canali, Fernando Novas e a Ariana, tá? Essas hipóteses todas deles, eles falam que a estrutura sensorial ela seria algo um pouco menos, a hipótese mais fraca, né? Mas que a termorregulação e a função de display estariam ali realmente algo mais fundamentalmente aceito, tá? Bom, isso é muito interessante. A Lucy do canal Make Science BR, ela pediu para que eu falasse um pouquinho sobre isso, porque eu escrevi e publiquei sobre o crânio dos abelissauros em 2018, tá? Eu vou deixar as duas pesquisas, o do Maurício aqui embaixo e a minha também, tá bom? E aí eu fiz uma publicação falando sobre os crânios e os tecidos dos abelissauros, tá? Sugerindo que esses tecidos do crânio dos abelissauros, eles poderiam ter um grau de variação dependendo do bicho, tá? Onde ele tivesse uma presença de escamas, depois um couro bem duro, e até mesmo alguns animais poderiam ter a presença de um tecido mais córneo, um tecido realmente córneo por cima desse teto craniano, onde eles iriam poderiam dar amarradas, tá? De baixo impacto entre um bicho e outro, né? E até mesmo usar isso para derrubar outros animais maiores, como saurópodes e etc. Tá? Bom, na verdade, o que eu escrevi em 2018 foi apenas uma pequena fundamentação, tá, para o estudo do crânio desses animais, que na verdade já vinha sendo feito anteriormente do que eu havia publicado, né? Eu também me baseei no Ombros de Gigantes para chegar àquelas conclusões, e aí o Maurício e os colaboradores cavaram um pouquinho mais fundo no conhecimento que se tem sobre os abelissauros, e aí eles chegaram a essa conclusão muito bacana, essas hipóteses bem legais sobre como poderia ser a estrutura, né? E aí eles desenvolveram essas hipóteses a partir desse novo conhecimento, tá? O que de fato acontece aqui é que aí a gente tem um desenho melhor, um desenho mais acurado de como que eram as estruturas, de como que era a cabeça dos abelissauros, né? E aí a gente realmente não pode dizer que chegamos no final desse conhecimento, mas ele é algo que vai sendo construído, tá? Então eu queria usar aqui para vocês o exemplo desses dois artigos, né, daquilo que eu havia publicado, que eu fiz essa descrição do tecido dos abelissauros, e mais esse que vem um pouquinho mais a fundo, que ele faz realmente uma descrição mais completa, para mostrar para vocês como que funciona a ciência de base, né? E aí, a partir desse conhecimento que vai sendo cada vez mais adquirido, cada vez mais refinado, a gente vai chegando a um conhecimento maior do todo do nosso mundo natural, a partir do método científico, né? Se isso daqui, em algum dia, vai ser usado, aplicado diretamente na nossa sociedade, aí já é outra história. Aí realmente vai depender muito de acordo das perguntas novas que vão ser feitas a partir desse conhecimento novo adquirido. Então, ciência de base, ela é extremamente importante, tá? Esse daqui é apenas um estudo de caso para dar um exemplo para vocês de como ela funciona. Por isso, a ciência de base, ela precisa ser cada vez mais apoiada, cada vez mais fomentada. O que nós estamos vendo aqui hoje no nosso contexto brasileiro é que não tem acontecido isso, né? A gente tem corte de bolsas do CNPq, da CAPES, FAPESP e todas as demais agências de fomento que não tem preferido não financiar a ciência de base. Quando isso acontece, aí acontece o quê? A nação fica sem conhecimentos novos, não se desenvolve conhecimentos novos, não se desenvolve tecnologias novas. E nós precisamos fazer o quê? Depender de outros lugares, de outras agências de fomento, de outras nações, para que nós possamos desenvolver também. Claro que a ciência, ela ultrapassa todas as barreiras físicas, né? Mas se a gente quer crescer como um povo, como uma nação, e eu não estou dizendo isso como nacionalista, porque eu particularmente tenho uma posição filosófica de não nacionalismo,
Mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos crescer apoiando, fomentando a ciência de base, esse tipo de ciência. Então, fica o recadinho aí, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que elucide um pouquinho sobre a nossa necessidade de fazermos ciência, ainda mais nesse momento tão crítico que a gente está vivendo, ok? Pessoas, espero que tenham gostado, deixem o seu like, assinem o canal, compartilhem esse vídeo daí, tá bom? Para que possa ter um alcance maior. Valeu mesmo pelos 1000 inscritos e que esse número continue subindo, tá? E eu quero também deixar aqui um agradecimento especial ao meu amigo chuchuzinho, mais chuchucíssimo de todo o Chuchuverso, Jorge Calvimontes, por ter me lembrado da frase do Isaac Newton, ok? E ter dado o título para esse vídeo. Fiquem em casa, usem máscaras e se cuidem. Até o próximo vídeo, um grande abraço, tchau, tchau!